Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar sobre história. Eu gosto muito de fazer esses vídeos, eu gosto muito de ver que vocês curtem também. Eu falando sobre história, uma das coisas que eu mais amo é falar sobre, inclusive, eu tenho formação como historiador, meus amigos. E eu escolhi fazer isso depois de ter a vida formada praticamente, porque é algo que eu amo fazer, é algo que eu gosto. Não é uma profissão que eu faço por dinheiro, eu faço mais por curtir mesmo. E hoje a gente vai falar sobre um vídeo que o Castanhari fez. O Castanhari fez um vídeo falando sobre o Império Romano, né? A queda do Império Romano. E eu tenho várias ressalvas sobre esse vídeo, né? Acho que até rolou um pouco de anacronismo. Tipo, eu concordo com tudo que foi dito no vídeo. Eu acho que é certo falar sobre como a mudança climática está influenciando o mundo, como que as pessoas estão cagando para isso e como isso pode fazer com que mude a dinâmica de poder das potências. Isso é uma coisa que realmente pode acontecer nos próximos anos, né? Só que, será que é por causa disso mesmo que o Império Romano caiu? Bom, resolvi fazer esse vídeo aqui falando sobre isso, que é um tema que muitas pessoas gostam muito de debater, e bom, eu espero que você curta o vídeo. Bom, como vocês veem, né, eu estou aqui no mapa da Europa, e o Império Romano, né, que no caso tinha sua capital em Roma, ele não começou em Roma, isso é a parte mais engraçada. Ele não surgiu em Roma, mas foi fundada Roma, tem todos os mitos de Roma e coisas do tipo, e ali era a capital, né, desse reino, que depois se desenvolveu como um grande império que revolucionou tudo e até hoje, né, tem resquícios. Inclusive, é certo dizer que as nossas organizações, que a nossa civilização, ela é baseada justamente na cultura dos caras daquela época, na forma que eles tinham as instituições deles, na forma que funcionava o estado deles. Então, hoje em dia, tipo, 2.000 anos depois, não, 2.000 não, 1.600 anos depois da queda do Império Romano, mais de 2.000 anos depois da sua fundação, a gente ainda tem isso influenciando a nossa sociedade, né? Tanto a Roma Antiga quanto a Grécia Antiga, como vocês sabem muito bem, né? E aí, tipo, Roma realmente dominou a parada toda, aqui a Europa inteira ficou nas mãos do Império Romano, e o Império Romano, embora não tenha sido o maior império de todos os tempos, né? Por exemplo, o Império Brasileiro, ele foi maior do que o Império Romano, mas com certeza o Império Romano foi muito importante, foi o império mais importante talvez da história da humanidade, porque ele deu berço, né, para essas civilizações que a gente tem hoje em dia, inclusive a gente fala português por causa disso, né? E a gente vai explicar sobre isso. Bom, então vamos lá. Eles começaram e dominaram a porra toda aqui, dominaram tudo. Pra você ter noção, eles dominaram o Reino Unido, dominaram a Espanha, Portugal, norte da África, Egito, Turquia, Líbano, Jordânia, Israel, antigo, Chipre, dominaram essa parada toda, dominaram a Síria, talvez dominaram até o Iraque, de certa forma, dominaram ali a parte de cima ali da Alemanha, dominaram tudo, tudo. A Europa ficou nas mãos do Império Romano por muito tempo. E por que o Império Romano caiu? Bom, tudo acaba tendo seu próprio declínio por causa de má administração. E a gente pode até dizer que foi por causa de péssimos governadores, né? Que vários imperadores ruins que eles tiveram em sequência, que foram minando o poder do Império Romano. Mas teve um ponto aqui interessante. Tipo assim, como você pode ver, isso aqui é a Europa inteira, né? Então imagina só. Você tá na Espanha e você acabou de ter uma invasão ali dos árabes, destruíram tudo, a Espanha explodiu tudo ali. E aí você tem que avisar para Roma que a Espanha foi destruída. Até chegar a mensagem em Roma, passou 2 semanas, meu amigo. Se você tá aqui na Síria e teve um ataque ali árabe, destruíram tudo na Síria, até receber mensagem em Roma, já passou um mês, provavelmente. Então, isso afetava bastante a forma que o Império tinha de controlar as suas províncias, né? E isso acabou fazendo com que várias províncias, né, começassem a se rebelar contra o Império e coisas do tipo. E aí o Imperador lá, ele teve uma ideia muito inteligente, que no caso foi uma das piores ideias em relação ao Império, porque foi justamente o começo do fim. Vai fazer um corte aqui, exatamente aqui, ó. Corte no meio. Metade de cá fica como sendo Império Romano do Oeste e pá, aliás, Ocidente, né? Império em inglês chama de Western, que é o do Oeste, mas aqui a gente chama de Ocidental. Então, o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental são dois impérios diferentes, né? Ou melhor, um império com dois imperadores, sendo que teve épocas que o Império Romano teve 4 imperadores, pra você ter noção, por causa dessa ideia de, pô, a gente não consegue governar, então a gente vai dividir aqui em menores pedaços para que a gente consiga manter a ordem nas coisas. E foi isso que ferrou com o Império Romano. Por quê? Porque o Império de cá, né, de cá no caso que fica do lado do Oriente, ficava com a parte que tinha dinheiro.
né? Então a parte do... Eles colocaram a capital deles aqui em Istambul, no caso. Que no caso não se chamava Istambul, se chamava Bizâncio, e é por isso que esse império veio a se chamar Império Bizantino, né? Porque ficava em Bizâncio, a capital deles, mas a capital se chamava Constantinopla, e por muito tempo, né, ficou sendo chamada como Constantinopla. Então a parte da direita do império ficou com dinheiro, a parte da esquerda ficou sem porra nenhuma, e aí isso começou a minar bastante, né, o que eles podiam fazer. E como que eles fizeram para resolver esse problema? Eles estavam sendo atacados o tempo inteiro, porque o lado direito aqui não tinha tantos inimigos, o lado esquerdo tinha. Tinha a Alemanha, França, Espanha, tinha todo mundo querendo destruir a Itália, querendo explodir ali, arrancar a bota com os dentes, então tava rolando treta o tempo inteiro, e eles estavam sempre em guerra, então eles precisavam de um exército bom, ou pelo menos numeroso. E aí a forma que eles deram de conseguir é tipo assim, mais e mais barato. Era essa a estratégia deles por muito tempo. A gente pensa, pô, os romanos eram fodas, os caras tinham super estratégias lá e tinham aquelas legiões, não sei o que, aquilo ali, gente. Aquele foi antes de Cristo, tá? Numa época que a Roma realmente tinha seu potencial ali, era superior. Mais pra frente, você não tem noção, os caras eram, tipo, maltrapilho, entendeu? Os caras iam pra guerra com um pedaço de madeira, umas paradas assim. E eles queriam mais pessoas pra lutar, então eles pegavam, né, e aproveitavam que tinham essas regiões, inclusive, essa é uma das discussões sobre a queda do Império Romano, que, tipo assim, imagina que você tá lá na sua casa, aí chega lá um romano e fala assim, é o seguinte, meu irmão, você pode virar aqui romano ou a gente te mata. O que, que você escolhe? Se você escolher ser romano, você vai continuar vivendo a sua vida normal, vai viver na sua cidade, vai fazer tudo o que você quiser. Só que você vai ser romano. E você vai ter que pagar taxas pra gente. E aí, você vai aceitar ser romano ou você prefere morrer? Aí a maior parte das pessoas aceitava ser romano, né? Então, as pessoas mantinham, né, a sua vida normalmente, inclusive, por exemplo, aqui na Espanha e Portugal, né? Os romanos, eles utilizavam a língua famosa, né, o latim vulgar, que vocês já devem ter ouvido na escola isso, que eles chegavam lá e pegavam, os caras falavam blá 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 e ninguém entendia o que os caras estavam falando. Então, o que que os romanos faziam? Eles tentavam, tipo, de certa forma, assimilar a língua dos caras e falar de uma forma que eles entendessem, entendeu? Então, tinha o latim, que era a língua original dos romanos, que era falada na Itália, e nessas províncias ela era muito diferente, porque ela era adaptada, né, para que as pessoas que tivessem ali conseguissem entender um pouco de latim e conseguissem se comunicar. E o fato de existir essa tentativa de fazer com que as pessoas entendessem latim fez com que a gente começasse a desenvolver novas línguas, como o português, o espanhol, o francês e até mesmo o inglês, de certa forma, também tem muita influência do latim, tá? Por quê? Porque os romanos chegavam lá, invadiam o bagulho e falavam, vocês podem continuar fazendo o que vocês quiserem, e aí eles tentavam se comunicar com as pessoas, e essa tentativa de comunicação fazia com que a língua dos dois, né, fosse mudada, palavras fossem sendo pegas, e depois de algumas centenas de anos, pronto, surgiu o português, surgiu o espanhol e assim por diante. Isso é muito interessante pensar que, tipo, a nossa língua portuguesa provavelmente não tem 1000 anos de existência, sabe? É bem insano pensar. Mas de qualquer maneira, então você entendeu, né? Que, tipo assim, os romanos chegavam lá na parada, conversavam com a galera aceitava, então ficava lá dentro do Império. Só que aí, nessa época que o Império estava em declínio, eles começaram a pegar e recrutar, né, bárbaros, né, pessoas que lutavam contra eles, né, eles chegavam lá e davam dinheiro e um pedaço de madeira para os caras lutar, e ficavam fazendo isso. Então, isso foi uma das coisas que fez com que o Império caísse, por quê? Porque o Império Romano tinha vantagem tecnológica, de estratégia contra as tribos bárbaras que viviam na Europa, e por isso eles dominaram a Europa inteira. Só que a partir do momento que eles começam a assimilar os bárbaros para dentro do Império, os bárbaros começam a participar das campanhas romanas, começam a lutar como romanos, aprender estratégia, aprender organização, uso de armas e coisas do tipo, então os bárbaros começam a se tornar, né, armas que vão poder tipo, lutar de frente com a Itália e bater de frente com o Império Romano. Então, o fato deles terem necessidade de, tipo, sei lá, eles estavam com pouca grana porque eles dividiram o Império, a metade de lá ficou com a grana, a metade de cá ficou sem. Então, eles tiveram que contratar um exército inferior, entre aspas, que seria o dos bárbaros, que estavam ali dando sopa. E aí os bárbaros pegaram e falaram, peraí, a gente vai, agora que a gente tem o conhecimento e o poder, a gente vai destruir vocês. E foi justamente o que aconteceu. Os bárbaros começaram a atacar muito Roma, muito, 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 e foi vivendo esse declínio, e chegou ao ponto, né, que o Castanheira falou no vídeo dele, que eles cortaram a alimentação da galera, né, porque não tinha mais comida pra ninguém, porque tava morrendo gente demais, e porque não tinha mais como alimentar as bocas do Império, porque
Tipo, Roma sempre estava invadindo lugares, estava arrumando novos escravos. Esses escravos eram utilizados, que no caso, a escravatura nessa época, né? Eram tipo os caras que perdiam a guerra iam ter que ser forçados a, tipo, trabalhar. Então eles pegavam essas pessoas, colocavam para trabalhar na parte agrícola. E aí, como o Império estava sem grana para fazer várias guerras e já estava tretando demais com os bárbaros, então ele simplesmente parou de ter novas conquistas. E parando de ter novas conquistas, eles acabaram é, não tendo novos escravos para financiar suas partes agrícolas, assim, tendo menos comida, as pessoas passando mais fome, e aí começou a ter mais revoltas, e aí chegou ao ponto de que Roma foi destruída pelos bárbaros totalmente e acabou. E aqui que começa a nossa história. Bom, você deve estar pensando, como assim, Dark? Você está falando que a história começa agora, você falou que a queda de Roma foi assim. Então, como eu disse, tem duas partes do Império. Tem a parte da esquerda, né, que foi destruída pelos bárbaros, porque eles ficaram sem dinheiro, não tinha mais como nem comprar comida. E a parte da direita, que tinha tudo de bom e do melhor. E é justamente essa parte que continua. Aqui a gente tem uma cisão. Por quê? Porque aqui no Império Romano eles falam latim. Na parte do Império Romano Oriental, eles não falavam latim, eles falavam grego. Porque ficava perto da Grécia, eu imagino que também, sei lá, os caras falavam grego lá. Então eles falavam mais grego do que latim, até porque um dos motivos da gente ter essa divisão de línguas é o fato dos romanos não impor uma língua. Tipo, eles tinham lá o latim como a língua principal. Então você tinha que saber latim, que nem você tem que saber inglês hoje para se comunicar com pessoas de outros países, coisas do tipo. Mas não era tipo, se você não falar latim, você vai ser excomungado aqui, entendeu? Não era assim. Mas aí, tipo, o fato deles terem espaço para você falar outros dialetos dentro do próprio império e não se importarem com isso, fez com que surgissem outras línguas. E lá em Istambul, né, que no caso seria Constantinopla na época, você tinha lá o pessoal falando grego e dane-se, eles usavam latim para falar coisas sérias, tipo o governo, leis, mas no geral o grego era o que a galera que imperava. Inclusive, existe essa cisão por causa disso, né, por causa que lá eles falavam grego e no outro lado falavam latim. Mas de qualquer maneira, eles se consideravam Império Romano. Tanto que depois que aconteceu a queda definitiva do Império Romano, aqui você tinha um imperador, né, que era o Imperador Justino, e esse imperador, ele falou, poxa, mano, destruíram Roma, vamos ter que ir lá e resolver essa parada aí. A gente é romano, eles são romanos, a gente tem que reconquistar o que a gente perdeu. E foi justamente o que eles fizeram, eles reconquistaram tudo. O Império, nessa época, eles chamavam de Império Bizantino, mas eles se chamavam de Império Romano. Eu sei, é confuso. Por quê? Porque essa questão de criar o Império Bizantino, ele nunca existiu. O Império Bizantino sempre foi Império Romano, sempre. Só que a partir de algum tempo, após o iluminismo e coisas do tipo, eles começaram a resgatar essas coisas na Europa, né? De olha só, os romanos, não sei o quê, como era melhor antigamente, por que a gente não volta para a época da Grécia, não sei o quê, filosofia. E aí eles falaram, pô, pera aí, aí os romanos que estavam lá, né, no Império Bizantino, falaram, pera aí, mas a gente é romano. E vocês estão falando que vão voltar para as origens? Como assim? A gente é romano, a gente segue essas origens desde sempre. Aí o pessoal falou: não, vocês não podem ser romanos, vocês são bizantinos, porque não pode ser que tenham romanos existindo hoje em dia. Então foi mais ou menos essa argumentação que os historiadores da época, né, da época do Iluminismo, usaram para dizer que não existia mais Roma, que a Roma desapareceu há milhares de anos atrás, porque assim eles poderiam dizer, né, que isso foi perdido no meio das eras medievais e coisas do tipo, e que houve um declínio da produção intelectual, que isso é uma grande discussão então, acadêmica, inclusive, sobre a Era das Trevas, coisas do tipo, mas a questão é que, tipo, o Império Romano existiu por muito tempo, existiu até os 1400 e pouco, né, então, o que aconteceu depois disso aqui? Então, depois que o Império Romano Ocidental foi destruído pelos bárbaros, o Império Oriental resolveu retomar tudo. E eles conseguiram, com o general Belissaro, né? Que são vários nomes que a gente ouve várias vezes, né? O general Belissaro chegou lá e botou o pau na mesa e tomou conta de tudo. E eles conseguiram reconquistar boa parte das coisas que eram do Império Romano originalmente. No caso, conquistaram a Itália, conquistaram a França, conquistaram parte da Espanha, conquistaram o norte da África. Então eles conseguiram reconquistar essas partes aí. Só que aí, né, como vocês devem imaginar, aconteceu uma coisa muito triste que foi a peste bubônica, que muitas pessoas pensam, poxa, a peste bubônica fez chama de Black Death, mas é... Como é o nome em português, mano, disso? A peste negra, né, alguma coisa assim? Bom, enfim, eles chamam de Black Death por causa da forma que ficava a cor das coisas, né? E o bulbo que faz. Enfim, os bagulhos do Ratazana lá. Aí a Ratazana destruiu tudo lá, matou todo mundo. E isso muito tempo antes de rolar toda aquela parada de peste negra, tá? Então,
Basicamente, a peste lá bubônica teve uma pandemia no império lá dos bizantinos, que no caso vamos chamar de Império Romano, e matou mais de 50% da população. E aí isso acabou completamente com o poder que os caras estavam construindo ali. E aí, né, se a gente já tinha o Império Romano sendo destruído por esses bárbaros que estavam aqui ao redor, depois que rolou esse desastre no Império, e o próprio imperador morreu de velho depois de tempos, né? Aí foi só decadência, cara. Aí foi só decadência mesmo. Os bárbaros destruindo tudo, tomando conta, e os próprios bárbaros fazendo suas próprias civilizações, né? Como, por exemplo, a França. Muitas pessoas não sabem, mas a França, né, nessa época, ela começou a crescer, 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 pegou partes da Itália e eu acho que chegou até, passou até da Polônia. Então a França foi muito grande nessa época. Tinha a França, depois que, tipo, na época do Carlos Magno, pra vocês terem noção, ela dominou ela foi, tipo, dominou a porra toda aqui, dominou a Europa inteira. E quando morreu o Carlos Magno, dividiu a França em três pedaços: a França do Oeste, a França do Meio e a França do Oriente. Sim, esse era o nome das divisões que eles fizeram. E a França do Oriente, né, que fica mais perto da Alemanha, coisa do tipo, acabou sendo decretada como o Império Sacro Romano, que no caso, bom, enfim, é muito confuso isso tudo, porque eu tava até comentando aqui que, tipo, pra você entender a queda do Império Romano, você tem que fazer uma faculdade. E é fato, você tem que fazer uma faculdade mesmo, porque tem faculdade que estuda justamente isso. Porque você tem aqui uma complicação muito grande. Por exemplo, o Carlos Magno ele foi decretado imperador romano pelo Papa. Só que o Carlos Magno não era, ele era francês, ele era franco, na verdade, né? Ele não era italiano para ser, ou romano para ser considerado imperador. E o Império Romano já tinha sido destruído nessa época, não existia mais. Então o Papa não tinha poder, talvez, para dizer que o Carlos Magno era o imperador, mas isso justificou que a Alemanha se tornasse o Império Sacro Romano, sendo que a Alemanha sempre foi a Alemanha. Então os alemães se chamavam romanos, mas não era chamado de Império Romano, mas não era de verdade. Enquanto isso, em Istambul, que no caso seria Constantinopla, ainda existia o Império Romano, e o Império Romano não aceitava que o Carlos Magno fosse imperador romano porque existia o imperador. Então, imagina a situação: chega lá, você na sua casa, e chega alguém e fala: aí, o Carlos Magno chegou lá e agora ele é o imperador daqui, sabia? Aí você vai falar: que como assim, imperador? Eu sou imperador romano, como que a gente tem dois imperadores romanos agora? E aí, depois disso, os alemães falam: não, nós somos os romanos. Não faz sentido nenhum, mas foi basicamente essa a história do fim do Império Romano, que no caso, na verdade, não acabou de verdade, porque o Império Romano, como eu disse, né, a parte da esquerda foi totalmente destruída por bárbaros, né? E depois disso, a parte da direita ficou existindo por muito tempo, né? Ela foi destruída só depois que a cruzada chegou lá. Inclusive, engraçado, né? Que a cruzada era para ir lá e tomar conta daqui dessa região aqui, de Jerusalém, que tinha caído nas mãos dos árabes. Mas aí os caras pensaram: pô, mano, a galera lá de Constantinopla tá devendo uma grana pra gente, hein? E se a gente fizer uma passada lá em Constantinopla e explodir os caras, hein? Aí a cruzada falou: vamos lá, vamos passar em Constantinopla. Só que Constantinopla era uma cidade cristã. Então pensa, tipo, os caras eles fizeram uma guerra santa para destruir os árabes e tomar conta de Jerusalém, mas no caminho eles foram explodir Constantinopla, que não tinha nada a ver, que era só uma cidade que estava ali de boa e que era cristã. Depois dessa treta toda, aí o Papa foi lá e falou: não, vocês estão todos banidos aqui da religião, não sei o que, vocês vão pro inferno, seus otários. E aí, né, os caras foram lá e botaram o imperador de novo ali. Não, está de volta. A gente explodiu sua casa, mas está de volta aqui. Tá tudo safe, galera. Ninguém fez nada de mal, mas não deu certo, né? E depois disso foi só decadência. Foi assim que acabou o império, né? Porque depois que os cruzados destruíram, ele nunca mais voltou a ser a mesma coisa. Até foi reconquistado, tentaram reconstruir a parada. Mas aí era só decadência. Os próximos 200 anos depois disso acontecer foi os árabes invadindo a parada toda aqui, explodindo tudo. E aí eles terminaram de destruir Constantinopla, e depois de milhares de anos, né, a gente teve a nomeação da cidade como sendo Istambul. E essa daqui provavelmente é uma das cidades mais importantes do mundo, né? E, cara, mano, sei lá, mano, assunto meio bizarro, mas eu fiquei muito de fazer um vídeo sobre isso. Inclusive, eu passei esse final de semana inteiro estudando isso pra fazer, não pra fazer esse vídeo, mas porque eu fiquei curioso mesmo, né? Porque eu vi o vídeo do Castanhari e falei: mano, não pode ser só isso, né? Aí eu fui estudar sobre e acabei descobrindo essas histórias pra contar pra vocês agora. Bom, poderia ter sido mais detalhista, mas, bom, vocês sabem como eu sou e tá aí, claro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.